Que rufem os tambores! Sejam muito bem-vindos ao 7º capítulo desta saga de Outro Mundo, literalmente. Para recapitular, nós estamos no momento crucial, onde o governo está se decidindo e se informando sobre os possíveis saberes do Arthur para permitir que ele volte ou não ao seu planeta oriundo, aqui, ao planeta Terra. E então, mais do que nunca, chegou a hora de uma terceira pessoa entrevistar o Arthur com a finalidade de propósito de conhecer melhor quem o Arthur é, para permitir ou não a vinda dele. Todos estão diante ao Filho do Sol em um grande salão do Senado. Então, o segundo perguntante deu a palavra a um terceiro, este também com cara de morte. Eu admirava a cor da pele daquela gente. Tinham todas umas cores de quem veio de um sepulcro, de um branco pálido, tanto homens quanto mulheres. O terceiro personagem perguntou-me: o que fará o senhor quando regressar à Terra? Contente com a palavra regressar, respondi: bem, seguirei a minha vida normal. Não é isto que quero saber. É se vai contar que esteve aqui e que viu e tudo mais? Bem, para ser franco, nem sei o que te responder. Ele era muito franco. Se tinha uma coisa que o Arthur era também, era franco, sincero. Verdade. Bom coração. Verdadeiro. Então nem sei o que te responder. Por quê? Porque só depois que eu estiver na Terra, se conduzir-me até ela, é que vou pensar se é conveniente eu contar a alguém ou não. De outro lado, há a possibilidade de eu contar, porque nós terrícolas somos muito faladores. O que quer dizer com falador? É que não podemos ficar com um segredo por muito tempo sem falar. Por outro lado, se eu falar, estou sujeito a me expor ao ridículo, porque ninguém vai acreditar e se eu contar semelhante coisa. Por isso, garanto que há a possibilidade de eu falar, mas nenhum ou ninguém vai acreditar no que eu contar sobre a Carte, nem mesmo para minha família. Mas a palavra de um homem não tem valor na Terra? Que coisa, não? Acho que a gente está vendo citações. Bem, em certas circunstâncias tem, mas para provar um fato como este, só com provas materiais ou humanas, e estas, onde irei arrumá-las? Eu quisera ter certeza que fosse assim, disse o terceiro. Eu tenho certeza de que é assim, e arrisque uma pergunta, aliás, mal sucedida. E arrisquei uma pergunta mal sucedida. Mas se porventura eu contar que eu vi e ouvi aqui, e alguém acreditar, que mal poderá advir disto? Bem, talvez possa, limitou-se a responder. Então interveio novamente o cara de trovão, que me interrogara primeiramente e disse: desculpe, mas se exigimos a sua presença, foi para interrogá-lo e não para interrogar-nos. Cheio de medo, respondi: desculpe-me. O Filho do Sol, que permanecera calado durante todo o tempo em que me interrogavam, fez um sinal e tudo se acalmou. Sentaram os que estavam de pé, inclusive eu e a Cork, e falou com voz calma aos presentes. Como eu não entendia nada do que ele falava, perguntei a Cork: o que ele está dizendo? Está propondo uma fórmula para o seu caso. Em que se baseia esta fórmula? No sentido de lhe fazer um exame completo antes de deixá-lo na Terra, porque assim não lhe deixarão prova alguma daqui, que demonstre ter estado mesmo aqui. Diz ainda que crê firmemente em suas palavras, de que ninguém vai acreditar em você lá na Terra. E não crerão mesmo, porque eles preferem caçar no escuro. O que quer dizer com caçar no escuro? Não levou uma expressão gauchesca para outro mundo. Sim, mesmo que eles achem fundamento na minha história, não vão ligar. A gente lá que deu os primeiros passos aonde os senhores já chegaram há muitos anos. E cada qual luta para ser o primeiro a atingir um novo ponto qualquer fora do globo terrestre. Não por haver necessidade de andarmos atrás de outros planetas para habitar, porque temos espaço suficiente para duplicar-nos, sem se preocupar com a superpopulação. É por ambição, por honras e glórias que procura. Verdade.
Como o debate prosseguia sem nossa participação, continuei dizendo: talvez lhe aconteça como diz uma fábula que eu conheço. Um caçador cismou que em um determinado lugar deveria haver muita caça, e como ninguém mais lhe dava vivas e elogios nas voltas de suas caçadas rotineiras, resolveu fazer uma caçada de grande monta, para que quando voltasse vitorioso, todos o aclamassem. Fez os preparativos e gastaram grande fortuna, esquecendo que com este enorme gasto poderia acarretar miséria, fome e morte aos seus filhos e irmãos. Estes, já grandemente prejudicados com as caças rotineiras, julgando-se erradamente em condições, tocou para a grande caçada. Ao dar os primeiros passos, encontrou um menino maltrapilho que, sabendo das intenções do caçador, chegou-se a ele dizendo: Senhor, não vá caçar agora para aquelas bandas, porque eu de uma maneira muito estranha estive lá e só voltei por um milagre. A caça que o senhor pensa encontrar já foi arrebatada por caçadores muito poderosos que lá existem. Se o senhor insiste em levar a cabo essa caçada, com os meios de transporte e armas de que dispõe atualmente, parecerá no caminho ou quando ao encontrar os caçadores que vos aniquilarão. Perecerá, né? Tá escrito parecerá, né? Mas deve ser padecerá, talvez no caminho, ou quando não encontrarmos os caçadores que os aniquilarão. Então o caçador disse: Menino atrevido, porventura queres dar lição de caça a um caçador como eu? Taxou-o ainda de bobo e louco e obcecado pelas glórias que teria ao regressar. Continuou deixando-o ali a segui-lo com um olhar vago e triste. Deixando o menino ali a segui-lo com um olhar vago e triste. Quando tinha percorrido a 10ª parte da viagem, compreendeu que com os meios de transporte que dispunha, já não era possível prosseguir. Dispunha-se a remediar estas para retroceder ou prosseguir sua ambiciosa viagem, quando foi atacado pelos outros caçadores que dispunham de melhores transportes que o massacraram. A Cork, sorrindo entre dentes, disse: És muito realista? Sim, eu prefiro a lógica, apesar dos meus irmãos da terra, em sua maioria, serem um tanto aventureiros. Então, em tom de blague, eu disse: Até parece que você não gosta deles. Não, pelo contrário, gosto de todos os terrícolas, brancos e pretos e amarelos. O que eu detesto é a maneira de agir de muitos, por serem materialistas demais. A Cork, este excepcional homem, eu admirava cada vez mais pela sua inteligência, pensando que ele escutava somente a mim, mas não, ele escutava simultaneamente a mim e ao debate do conselho. Isso ficou comprovado para mim quando, de repente, a Cork levantou-se, interpelado que foi pelo Filho do Sol, cortando nossa conversa. Imagina, ele fala dessa questão populacional e desse materialismo terrestre há 59 anos atrás. Então, isso só se estendeu até os dias de hoje, e naquela época a população da Terra era muito menor. Hoje tá gigantesca, né? Verdade. Cresceu bastante. Trocaram ideias durante 1 ou 2 minutos, depois a Cork virou-se para mim fazendo sinal para levantar-me. Levantei, e então ele me comunicou que a fórmula do Filho do Sol tinha sido parcialmente aceita, dependendo apenas de umas perguntas que ainda queriam me fazer. Primeiramente, foi o Filho do Sol que me perguntou: O que é que você já sabe ou viu aqui em Akart? Esta pergunta eu compreendi logo, que fora feita apenas para testar minha lealdade, pois certamente a Cork já tinha respondido para ele antes disto. Se eu caísse em contradição para ocultar algo que sabia de lá, então certamente não creriam sobre o que dissera da Terra. Refleti um pouco e respondi: Meu amigo a Cork aqui pode responder por mim, pois o que vi foi em sua presença, e o que sei foi ele que me contou. Mas se o considera amigo, não teme prejudicá-lo com essa declaração? Não temo, porque com a verdade não se prejudica ninguém. Parece que todos gostaram desta minha resposta. Esta também, nós já sabíamos que era assim, e prosseguiu: Se porventura nós precisarmos de alguém na Terra, acha que podemos contar com a colaboração e principalmente com a sua? Eu lhes digo que, se me conduzirem à Terra, eu lhes serei eternamente grato
e se apresentar ocasião, de uma maneira ou de outra eu puder prestar algum auxílio a um de vocês, eu o farei, até com sacrifício da minha própria vida. Creio que algum dia, possivelmente, será mesmo de grande valor para nós na Terra, e se isso acontecer, prestará um grande serviço a nós também, e a vocês mesmos, e ao que lhes são caros na Terra. Mas como poderei prestar auxílio a um povo tão poderoso quanto os acartianos? Comparando com o povo, a menina dos olhos também é pequena. Comparado com o corpo, a menina dos olhos também é pequena. No entanto, sem ela não se pode ver nada. Bom, isto é, respondi, sem entender bem o que ele queria dizer com isso, nem nós. Falou novamente a Cork. Então, este mandou que eu sentasse, sentando também. Daí, seguiu-se um debate entre o Filho do Sol e os conselheiros. Debate este, como já disse, com calma, onde cada um expunha o seu ponto de vista. O que é que eles estão dizendo agora? Está pedindo a opinião do conselho. Após se dirigir em palavras ao conselho, o Filho do Sol cruzou os dedos das mãos sobre a mesa e ficou em silêncio. Seguiu-se um murmúrio entre quase todos os conselheiros, até que um se levantou, calando-se os demais. Dirigiu-se em palavras ao Filho do Sol. Eu, estourando de curiosidade, interroguei a Cork. O que diz este? A Cork, sorrindo para mim, satisfeito, disse: o que está dizendo é uma boa notícia para você. O senhor não pode traduzir-me logo o que ele diz? Sim, respondeu ele com olhar fixo no que falava. Em nome de um conselho, está dando plenos poderes ao Filho do Sol para que ele resolva o seu caso como melhor lhe parecer. O que será que ele fará comigo? Já lhe disse o que ele pensa a seu respeito. Terminada a explicação do conselho, o Filho do Sol tomou a palavra e disse, a Cork traduziu-me depois: já que, de agora em diante, minha solução será a do conselho também, por conseguinte, o do povo de Acarte, resolvo o seguinte. Como este terrícola não veio até nós por vontade própria, e sim trazido por um dos nossos, a bem dizer, à força, e como o nosso espírito de bondade e também nosso alto senso religioso nos ordena não prejudicar a ninguém, não nos resta alternativa, senão a de devolvê-lo de volta à terra. Digo mais, já que ele muito viu e ouviu sobre Acarte, peço ao Sr. Cork que o induza a ficar conosco mais 2 dias, isso é, até o nosso dia de guarda, que assim que findar este dia, partirá uma nave para levá-lo de volta à terra, mas se ele deseja partir imediatamente, que o levem. Se ele concordar em ficar até depois do dia guarda, ordena ao Sr. Cork acompanhá-lo e mostrar tudo o que possuímos e até mesmo contar-lhe todo o nosso plano com respeito à terra. Assim ele compreenderá melhor que o melhor é ter-nos como amigos. Eu notei mesmo que a Cork ficara meio surpreso com certa altura da fala do Filho do Sol. Certamente foi quando ele dissera isso. Então a Cork comunicou-me tudo, inclusive o pedido do Filho do Sol, fazendo empenho para que eu respondesse se queria partir logo ou se ficaria para depois do dia de guarda. Eu refleti ligeiramente. Bem, agora que eu tenho certeza que vão me levar de volta, não me importa ficar 1 dia ou 2 a mais. Que bom. 6 dias a mais. 6 dias a mais. E ele vai ver tanta coisa. E que nós vamos relatar tanta coisa. Tanta coisa. É verdade. Então respondi. Pode dizer que... Diga ao povo que eu fico. Pode dizer que se é assim, eu ficarei até lá. A Cork dando demonstração de contentamento à minha resposta. Após ouvir a resposta, ele ainda ordenou a Cork que me levasse em sua residência para fazer a próxima refeição. Dito isso, retirou-se seguido dos que com ele estavam à mesa. A seguir, os outros também se retiraram. E agora, olhe o nome do próximo capítulo. Um almoço com o Filho do Sol. Será que vai estar morna a comida? Sentar à mesa com o sol. Não vai, pelo menos não vai estar fria a comida, né? Vai comer sopa. Ah, só pode. Vapor. Sopa borbulhante. Então, pessoal, agora vai começar o que creio eu ser a melhor parte da nossa série.
Porque só agora permitiram ele saber muitas das coisas. É verdade. Então agora que ele vai começar a aprender e relatar pra gente. Que os tambores voltem a rufar. Então, eu e a Cork saímos e fomos até o corredor das poltronas e nos sentamos. A Cork me perguntou, está contente? Sim, estou. Ele prosseguiu. O Filho do Sol pediu-me para levá-lo à sua residência, a fim de fazer a próxima refeição. O senhor disse que eu terei de fazer a refeição na mesma mesa do seu rei ou presidente? Quem sou eu para merecer tão grande honra? Já lhe disse que aqui não teremos diferenças de classes. Somos todos iguais. Tanto faz você fazer uma refeição em minha casa, como na do Filho do Sol, ou na de qualquer outro. Olha que coisa. Uma simples passo para o homem, um grande progresso para toda a humanidade. Se é assim, então vocês se consideram todos como irmão? É verdade que costumamos compreender isto. Mas desde que chegamos a esta realidade, transformamos o nosso planeta de um inferno de roubos, mentiras, logros, especulações e vergonhas em um paraíso de amor, fraternidade, compreensão e progresso. Ó, mais uma pista de que eles se encontravam na mesma situação que nós. Verdade, porque E traz esperanças para no a inferno de humanidade. roubos qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não tem nada a ver. Não, mas... E mesmo eles estando nessa situação, eles relatam que é muito possível a gente transformar isso em um mundo de amor, de paz, de tranquilidade. Basta todos nos engajarmos nessa proposta e seguirmos, trilharmos esse caminho. Porque, como ele falou, todos são irmãos, então todos seguem a mesma Sim, não objetivo. tem o que fazer, né? O que acontece com um afeta, o outro não adianta, não existe outra, não tem outra, né? É aquela frase que diz, né? O planeta só vai estar em paz o dia que todos estiverem em paz. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no canal, né? É. Em alguns vídeos. Ao longo dos 470 vídeos agora. Ô, louco, meu. Essas feras. Ah, se na Terra tivesse uma compreensão assim. É verdade, Arthur. Mas terá. Tirou das minhas bocas. Quer dizer, da minha boca as palavras. Mas ele segue. Mas que nada. Lá por enquanto impera aquilo que o senhor se referiu primeiro. E não sei até quanto. Talvez até se arrebentarem a todos e a tudo. Então certamente será tarde para começar o império de belezas e de amor ao próximo, como é o caso aqui. Bem, vamos indo, que está quase na hora da segunda refeição. Ir para onde? O Filho do Sol não mora aqui mesmo neste palácio? Não. Mas ele não tem palácio? Não. Eu do Jaburu. Por que haveria de ter um palácio com 80 ou 100 peças, quando lhe basta um apartamento com 8 ou 10 no máximo dos máximos, para viver comodamente com sua esposa e 2 filhos? E um serviçal? Eu não entendo como o gênero humano chegou a tal ponto de compreensão aqui. No que diz respeito ao Filho do Sol é lógico. Uma vez que todos têm os mesmos direitos e deveres, e escolhemos os que devem dirigir os nossos destinos. Estes, uma vez escolhidos, suas vontades são transformadas em leis, e suas palavras são ordem. Mas não é lícito que se aproveitem do poder do povo que o povo lhes pôs nas mãos. Para próprio benefício, claro, porque as leis são criadas para o bem comum. Se assim o fizerem, estarão desmentindo a confiança que o povo lhes deu. Na verdade, o Filho do Sol e o Conselho têm o poder de mandar, desmandar, e lhes são atribuídas todas as honras, respeitos, como escolhidos do povo que são. Mas, no que concerne à vida particular, têm os mesmos direitos que qualquer outro, tanto como alimentação ou habitação. É fantástico! Exclamei. Caminhamos até o fim do corredor, devagar conversando. Então ele entrou no elevador e mandou que eu entrasse também. Subimos até o 3º pavimento, saímos num corredor bem mais estreito do que o outro lá embaixo. Seguimos até uma porta. Esta tinha um metalzinho pendurado no feitio de um pires. A Cork pegou com os dedos e depois levantou até ficar no sentido horizontal. E largou. E daí largou de encontro à porta.
Ouvi um tilintar lá dentro. Era a campainha. Enquanto aguardávamos frente à porta, perguntei. Lá não tem campainha, aquela que é... É. Que todo mundo pula quando tá dentro de casa. A campainha aqui da casa do Pau é engraçada. A minha é engraçada. Até pode aparecer no caldeirão. Ótima ideia, campainha musical. Exato. Arthur perguntou: o que vamos fazer aqui? Ele olhou-me surpreso com a expressão de quem responde uma pergunta inútil. Não se lembra mais porque o Filho do Sol nos convidou? Sim, mas é aqui que ele mora? Claro. Onde esperava que fosse seu apartamento? No terraço? No Japuru? Eu ia responder qualquer coisa, mas não foi preciso, porque finalmente a porta foi aberta e apareceram na soleira um moço aparentemente jovem, com um largo sorriso e voz macia, e disse: entrem. Não entendi suas palavras, mas pelos gestos entendi que foi isto que indicou-nos uma poltrona a qual sentamos. Em seguida falou com a Cork e se retirou. O que ele disse? Perguntei. Disse que vai avisar o Filho do Sol que estamos aqui. Dizendo isso, a Cork se recostou na poltrona. Parecia um pouco cansado. Eu comecei a examinar a sala onde nos encontrávamos. A não ser o tamanho, que era um pouco maior, era quase uma cópia do apartamento de Acork. Móveis, paredes e tudo mais. Lembrei-me das ideias que eu fazia quando Acork me falava do Filho do Sol. Eu antevia seu palácio com um belo jardim à frente, embelezado por chafarizes multicolores, portão alto com uma esfinge do Filho do Sol num dos pilares, guardas de uniforme brancos e mais uns 100 fins de criadagens. 100 fins de criadagens. De repente, me vinha à mente que ele foi escolhido por milhões de acartianos. Então suspendia este e mentalmente fazia outro muito mais fantástico. Dali a pouco apurava mais ainda minha arquitetura imaginária e construía uma ainda maior, com paredes multicores, sem faltar aqueles requifiques muito particulares das edificações aqui da terra. Ao redor se via dezenas de naves pousadas e outras tantas que chegavam e saíam. Na entrada do palácio, uns guardas de honra. Para chegar ao gabinete do Filho do Sol tinha que se passar por um vasto salão, cheio de gente pedindo audiência aos milhares, sendo atendidos uns, inconformados outros, naquela balbúrdia infernal. Mas ao invés disso, para o cúmulo das minhas surpresas, ali estava eu no palácio dele, palácio este que não era nada mais nada menos que um modesto apartamento, com apenas 2 criados e em absoluto silêncio, a não ser que houvesse mais algumas salas para os fundos. Mas pouco depois me certifiquei que estas não existiam. Além do salão do conselho para receber alguém ou conceder audiência, era mesmo usada a sala onde nos encontrávamos. Aquela hora, também me dei conta porque eu estava chamando tanto a atenção de todos desta vez. Eu andava tão atrapalhado que não me apercebera que vestia roupa terrícola. Esta, nem tanto pelo feitio, mas pelo tipo de tecido, era completamente diferente dos tecidos de Acarte. Imagina, ele estava com um casaco da Renner. Comecei a olhar para o vestuário e para o de Acork. Era como o dia e a noite. Perto dele a minha tinha um aspecto de quem saiu na chuva e se molhou, ao passo que a dele era própria para uma reunião ou visita daquela. Eu até me sentia com vergonha, se pelo mesmo tivesse um terno completo e uma gravata, apesar de que não tinha encontrado ninguém lá com uma. Acho que até desconhece-na, o que é uma pena, porque colarinhos pelas mangas e pelo corpo havia por várias dúzias de gravatas. Acho que até desconhece-na, o que é uma pena, porque colarinhos pelas mangas e pelo corpo havia para pôr várias dúzias de gravata. Só no pescoço não havia nada. Eram tronchas, como eu chamo as camisas sem colarinho. Quanto ao meu traje lá na terra, me sentiria chateado até para entrar em um café para tomar um sorvete com ele. Mas aqui é diferente, é uma novidade. E consciente disso, que tanto eu como minha roupa éramos uma grande novidade, enfrentei a situação com mais otimismo. Mas acho que a moda não pegou lá, né? Não, acho que eles continuaram, né? Eu acho. Transcorreram vários minutos sem que a Cork falasse comigo. Eu, de minha parte, também não tinha nada a lhe perguntar no momento, pois estava absorto em meus pensamentos. Por fim, quando lhe ia perguntar alguma coisa, abriu-se a porta e retornou o rapaz,
trocando umas palavras com a Cork. Eu creio que para comunicar a chegada do Filho do Sol. Parou de um lado com as mãos para trás. A Cork levantou-se e ordenou que eu fizesse o mesmo. Pus-me de pé ao seu lado. Entrou o Filho do Sol com um passo lento, mas firme. E aí, agora eles vão almoçar uma comida quentinha. Com o Filho do Sol. E nisso vai ter vários diálogos com muitos ensinamentos a nós. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Seu rosto era todo sorriso. Esfregando as mãos uma na outra, veio até nós e pôs uma mão no ombro de Acork. E para mim, fez um gesto com a cabeça em cumprimento. Eu retribuí meio atrapalhado. Sempre conversando com Acork, sentaram numa poltrona ao meu lado. Com um sinal de Acork, eu sentei também. Durante vários minutos, os dois conversaram. Calculei que ele estava pedindo dados sobre mim, porque gesticulava muito para meu lado. Muita coisa do que falava eu já entendia só pelos gestos. Eu entendi perfeitamente quando ele falou com o rapaz e o mandou servir algo para tomarmos. O rapaz saiu e retornou com 3 cálices em uma bandeja, servindo um ao Filho do Sol, outro para a Cork e, por último, a mim. Maravilha. Vamos lá, né? Nossa história continua. Daqui a pouco ele vai dar um passeio fantástico por Akarte e conhecer muitas das maravilhas daquele belo planeta. E, claro, né? O almoço quentinho com o Filho do Sol. A gente agradece muito a companhia de todos vocês e por acompanharem esta série que está se tornando cada vez mais legal. A gente agradece muito a presença de todos vocês. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais.